Quero cumprimentar a igreja com a paz do Senhor, amém? Para mim é motivo de alegria estar aqui nessa noite, né? É uma promessa do Senhor que tem se cumprido na minha vida, todas as noites e todas as vezes que eu sou convidado para compartilhar uma palavra, para contar aquilo que Deus tem feito na minha vida. Quero agradecer ao pastor, ao Cassiano pelo convite. O Cassiano é um amigo que tem participado, né, do meu ministério, me ensinando, me ajudando, né, na pregação da palavra, me dando oportunidades como essa. Tem alguns amigos também que eu quero louvar a Deus, né, nessa noite. Sem perder muito tempo, gostaria que os irmãos abrissem comigo em Amós, capítulo 2, versículo de número 10. Tá. Deixa eu te falar. Depois eu vou te chamar. Tá. Amós, capítulo 2, versículo de número 10. Todos acharam, amém? A palavra de Deus diz assim: fui eu que tirei vocês do Egito, que os guiei 40 anos pelo deserto e que lhes dei a terra dos amorreus. Versículo 11: escolhi alguns dos seus filhos para serem profetas, outros para serem nazireus. Não foi isso mesmo que eu fiz? Versículo 12: mas vocês dão vinho aos nazireus e proíbem os profetas de anunciar a minha mensagem. Até aqui só. Os irmãos podem se assentar. Trago um abraço também da minha esposa, que nessa noite não pôde estar conosco, porque nós temos uma filha, né, de 1 ano e meio, que com a mudança do tempo ela está um pouquinho gripada. Bom, sem perder muito tempo, hoje pela tarde eu estava orando, pedindo a Deus uma direção para que eu usasse num contexto como base naquilo que Deus colocou no meu coração nessa noite. E eu reluto muito, porque eu quero claramente ouvir a voz de Deus, a voz e a direção do Espírito Santo, por algumas palavras que Deus às vezes coloca no meu coração. Eu sempre leio, medito, volto, porque eu não quero subir aqui e falar coisas que eu não vivo. Eu não quero subir aqui nessa noite para impressionar ninguém, eu não fui chamado para isso. Eu não quero aqui nessa noite estar mantendo uma performance, não fui chamado também para isso. Dentro do meu limitado conhecimento, dentro da minha limitada intimidade com Deus, com o Espírito Santo, eu pedi a Deus direção para trazer uma palavra que iria falar aos nossos corações. Uma palavra que não ficasse só nas minhas palavras. E eu relutei, porque eu sempre, quando sou convidado para dar o testemunho, para dar uma palavra, eu sempre medito em 2, 3 palavras diferentes, porque talvez, isso já aconteceu, o Espírito Santo dentro da igreja mesmo pode querer falar em um versículo ou num texto diferente daquele a qual eu meditei. Isso já aconteceu comigo. E como eu não tenho muito, né, essa prática de ministrar a palavra, isso para mim, que está acontecendo aqui hoje, para mim é tudo novo, né? A minha primeira função, né, é jogador de futebol, mas eu não posso separar a vida que eu tenho com Deus do futebol. Eu vim aqui nessa noite não como um jogador do Internacional, eu vim aqui nessa noite como um servo de Deus. Eu vim compartilhar com você a palavra de Deus. O Internacional eu represento dentro de campo, assim como Jesus eu também represento dentro de campo e também fora dele. E quando Deus me dirigiu a essa passagem de Amós, é interessante que todas as vezes que Deus me dirige a um texto diferente, Ele sempre me dirige aos profetas do Antigo Testamento. Por que eu estava entendendo que Deus me levanta e fala comigo de uma forma diferente com o Antigo Testamento? Porque a gente via no Antigo Testamento a fidelidade de Deus com o povo e a infidelidade do povo com Deus.
quando Amós ele é levantado para pregar a palavra de Deus, Amós ele não vinha de uma família sacerdotal. Amós ele não teve uma base cristã. Amós ele não teve pais sacerdotes, diferente de outros profetas como Jeremias teve. Amós ele era uma pessoa que cuidava de ovelhas no campo, mas era uma pessoa que Deus ele já tinha enxergado algo no coração de Amós. Talvez fosse o temor. Eu não sei o desejo do coração de Amós quando Deus chamou ele do campo para pregar a palavra. Eu não sei do desejo do coração de Amós, eu não sei o que ele pensava todas as noites, todos os dias. Mas eu vejo que Deus, ele levanta pessoas comuns. Amós era comum. Amós era como eu e você, nas nossas ocupações diárias hoje. Deus, ele tem o poder de pegar pessoas comuns, mas com um propósito extraordinário. Ele só levantou Amós com um propósito: trazer arrependimento ao coração do povo. Talvez Amós, por aceitar esse desafio, via pessoas também que naquela época eram tementes a Deus e davam bom testemunho, viviam aquilo que pregavam. Porque se Deus falasse com Amós e se ele não visse evidências no meio dele, ele poderia aceitar o desafio, mas também poderia entrar dúvida no seu coração. E quando Deus ele fala com Amós, o povo está vivendo uma vida da qual Deus não sonhou para eles. O povo estava se corrompendo, o povo estava tendo uma crise de identidade espiritual. Pessoas que tinham um compromisso com Deus, pessoas que um dia entregaram a vida a Deus, pessoas que tinham uma aliança, que firmaram uma aliança com Cristo, e naquele exato momento, o povo estava se perdendo, se corrompendo. Por quê? Porque a nação de Israel naquela época estava prosperando, estava tudo dando certo, estava tudo crescendo, nada dava errado. Só que o povo não estava com desejo, não estava com sede da presença mais de Deus. Por quê? Porque a vida estava dando tudo certo. A vida profissional, a vida no campo, a vida dentro de casa, parecia que estava dando tudo certo. E é quando o povo vai se afastando de Deus. E é quando nessa passagem aqui de Amós no 2:11, que Amós lembra ao povo: olha, Deus tirou vocês do Egito. Deus fez maravilha na vida de vocês no passado. Não esqueça de onde Deus vos tirou. E tem pessoas aqui nessa noite que se perderam, se esqueceram de onde Deus as tirou, daquilo que Deus fez na sua vida no passado. Tem pessoas aqui que só estão aqui hoje pela graça e a misericórdia de Deus, assim como eu também, mas que estão esquecendo das alianças, dos compromissos que assumiram com Deus no passado. O coração já não queima mais pela obra de Deus, o coração já não queima mais de prazer pelas coisas de Deus. Por quê? Porque está tudo dando certo. Mas não é porque está dando certo que nós temos a aprovação de Deus. Não é porque esperamos, não é porque as portas estão se abrindo que Deus está aprovando. Não é porque o nosso casamento às vezes está caminhando que Deus está aprovando algumas condutas no nosso meio. Não é porque a igreja está crescendo em número e não em relevância que está dando tudo certo. Não é porque está dando tudo certo para mim na minha vida profissional que Deus está aprovando a minha conduta lá dentro. Não é porque eu estou cantando bem, não é porque eu estou tocando bem que Deus está aprovando a minha conduta. Não é porque a igreja está crescendo que eu estou sendo um bom líder, um bom pastor. Nós temos que rever alguns conceitos. Nós temos que rever as nossas alianças, os nossos compromissos com Deus, se realmente nós estamos dentro do propósito de Deus. A nação de Israel naquela época tinha perdido a identidade, o propósito, qualquer coisa satisfazia a vontade deles. Tudo para eles estava bom. Por quê? Porque eles perderam a identidade. E quando eu e você nós perdemos a nossa identidade, qualquer ambiente que a gente entra, qualquer lugar que a gente entra, tá bom, tá legal. Nós nos acostumamos
com os padrões do mundo. E não foi para isso que Deus nos levantou como igreja. Deus nos levantou como igreja para confrontarmos o mundo, para fazermos a diferença no mundo. Às vezes nós confundimos a manifestação do poder do Espírito Santo aqui dentro com um avivamento. Avivamento ele vem com arrependimento, com lágrimas e não com festas. Eu não sou contra a festa, não sou contra a prosperidade, pelo amor de Deus, não é isso. O problema é quando nós colocamos o coração nisso e esquecemos do propósito. O pastor, quando ele abriu a palavra aqui de 1 Pedro, eu sabia que eu estava na direção certa, porque eu estava esperando um sinal do Espírito Santo para poder ministrar. Porque se o Espírito Santo falasse outra coisa aqui, eu ia naquela outra coisa. Mas interessante que ele fala do amor ao próximo, de cuidar dos necessitados. E foi para isso que Deus nos salvou. Foi para isso que Deus nos chamou. Foi para isso que Deus nos convocou. Para a gente fazer essa diferença lá no mundo. Infelizmente, como Israel naquela época, nós estamos vivendo da mesma maneira. Nós estamos vivendo uma crise de identidade. O problema não é quando eu e você nós pecamos, quando erramos. O problema não é isso, porque a Bíblia diz que todos nós temos pecados, que aquele que fala que não tem pecado é mentiroso. A Bíblia diz isso. Quando nós não pecamos em pensamento, pecamos em atitudes. Se a Bíblia está falando que todos nós temos pecado, todos nós somos pecadores, somos falhos, cometemos falhas. Sabe qual é o problema? Quando nós adotamos a prática de Israel. Eles estavam cultuando a Deus, eles estavam entrando nos templos, mas a vida continuava a mesma. Esse é o problema. Quando eu e você, nós estamos no culto, estamos na igreja, cumprimos a liturgia do culto, da palavra, mas a nossa vida não muda. Esse é o problema. Nós vamos acostumarmos a sermos religiosos. Vamos entrar aqui dentro, né? Todo domingo, toda quarta-feira, não sei os dias de culto aqui, mas todos os dias de culto nós estamos aqui, mas a vida lá fora não muda. Era assim que Israel vivia naquele tempo. As pessoas naquela época, assim como não está muito diferente de hoje, pessoas que conheciam a Deus, que tinham um compromisso com Deus, que um dia adoraram a Deus com todo o coração, sabe o que eles faziam? E que levava o povo a se corromper ainda mais. Profetas, falsos profetas. Eles estavam pregando paz e prosperidade, quando na verdade a nação precisava de arrependimento. E assim está no nosso meio hoje. Volto a dizer, eu não sou contra a prosperidade, eu amo também, eu quero prosperar, eu quero crescer naquilo que Deus me chamou. Só que o meu coração não está só nisso. E o nosso coração não pode estar só nisso. Por quê? Porque nós precisamos de ter um fundamento. Nós precisamos de ter uma base no relacionamento com Jesus, na sua palavra. Por quê? Porque quando a porta não se abrir, quando o milagre não chegar, quando a cura não chegar, se nós não estivermos fundamentado nele, no nosso relacionamento dele, nós vamos sair da igreja. Quando Deus não fizer no nosso tempo, nós vamos sair da igreja. Por quê? Porque nós estamos criando o nosso fundamento como igreja nas coisas e não no reino. Nós estamos perdendo a nossa identidade. Nós queremos só prosperar, prosperar e prosperar. Estamos esquecendo daquilo para que Deus nos chamou. Ir lá fora, ganhar os perdidos. Nós só queremos nós e o nosso próximo nada, e os perdidos lá fora nada. Nós só queremos crescer, 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 e esquecemos, né, do nosso chamado, que é pregar a palavra. Eu usei Amós aqui porque Amós é uma pessoa simples. Era uma pessoa também, assim como eu e você. Eu poderia usar qualquer outro exemplo aqui de uma família sacerdotal, daqueles que foram criados dentro da igreja, que tiveram uma base, mas eu quero usar aqui Amós, simples. Deus não precisa de estrelas. Deus não precisa de pessoas, né, famosas, como diz no nosso meio, para usar. Não, Ele usa também pessoas simples. Ele ainda continua usando vasos de barro. O prazer de Deus ainda está nas pessoas simples. Perceba o que aconteceu com Israel, quando Deus começou a dar um nome, prosperidade, prosperar todas as áreas, eles começaram a abandonar, porque nós seres humanos somos assim.
Quando estamos na prova, e isso acontece comigo também, quando estamos na prova, corremos aos pés do Senhor, de repente o Senhor muda toda a situação, e daqui a pouco, quando as coisas continuam caminhando, prosperando, crescendo, nós, tchau Deus, porque fundamentado nas coisas. O povo daquela época estava se corrompendo, sabe por quê? Não tinham referências. Sabe por que o mundo hoje, ele perece? Sabe por que as pessoas hoje do mundo, elas se corrompem? Porque não tem referência. Sabe por que as pessoas dentro da igreja têm se corrompido? Porque não tem referência. Mas eu acredito que eu e você, nós somos essa geração que Deus está guardando. Nós somos os Amós dessa geração. Nós somos esses vasos de barro que Deus, Ele está fazendo, Ele está moldando para mudar essa geração. Cassiano estava ministrando aqui que Ele nos amou primeiro, e é verdade. Tudo está fundamentado no amor. Sabe por que às vezes Deus nos corrige? Porque Ele nos ama. Não encare a correção de Deus como castigo. Não, isso é amor. É amor, Ele só nos corrige porque Ele nos ama. Porque se Ele não corrigisse a nação de Israel naquela época, meu Deus, se hoje já está uma bagunça, imagina se Ele não traz correção. Ele só levantava profeta para falar de uma forma simples para o povo: se arrependa. Se arrependa dos seus maus caminhos, vem. Eu estou esperando vocês de volta, vem. Eu levantei vocês para um propósito, vem. Não importa da maneira que você se encontra hoje, se você se corrompeu, vem. Eu te quero de volta. O Espírito Santo, quando nós estamos pecando, o Espírito Santo, ele nos incomoda. Sabe o que ele está falando para a gente? Ei, você é santo demais para estar vivendo dessa maneira. Ele não nos acusa, o Espírito Santo não nos acusa. Ele nos incomoda nos chamando de volta. Nós não somos pecadores lutando para ser santo, nós somos santos lutando contra o pecado. Eu também tenho as minhas lutas contra o pecado, assim como você tem as suas individuais, todos nós temos. Mas nós não podemos nos escorar nisso. A graça é de graça, mas não foi barata, teve um preço. Nós esquecemos do preço. Deus, Ele deu o seu único filho. Deus poderia ter mandado um anjo. Ele mandou o seu único filho, Ele mandou o melhor que Ele tinha. Eu e você, nós, meu Deus do céu, nós valemos muito. Não perca essa identidade. Você é precioso para Deus, você é preciosa para Deus, não perca essa identidade. Eu não sei qual é a área que você atua profissionalmente, se você é do lar, mas não perca essa identidade. Jesus te ama. Nós estamos muito acostumados com essa frase: Jesus te ama, que ela não faz mais diferença no nosso meio. Mas, gente, houve um preço muito caro. Houve um preço muito caro. Não vamos baratear a graça como as pessoas lá fora acham que podem viver, com uma vida na igreja, outra vida lá fora. Não, dia de domingo, dia de semana, nos dias de culto, eu sou crente, lá fora eu posso fazer outras coisas. Lá fora eu posso ter uma vida de pecado, eu posso comprar e não pagar. Lá fora, eu mantenho a minha postura, para agradar os amigos. Aqui dentro eu agrado os irmãos. Lá dentro do meu trabalho, eu fico participando das coisas imorais. Dentro da igreja, eu estou adorando. Virou normal no nosso meio. E olha que eu só tenho 6 anos de casado, e eu falo com a minha esposa: vamos criar o nosso relacionamento, o nosso casamento em cima da verdade. Sabe por que casais, E eu quero que você entenda o que eu vou falar nessa noite. Talvez tenham pessoas aqui que passaram por o divórcio. Eu não estou condenando você pelo divórcio, porque eu não sei o que você passou para se divorciar, não estou falando isso. Mas sabe por que casais dentro da igreja, estou falando de pessoas que servem a Deus, sabe por que elas estão se separando com 20, 30 anos de casado? Porque
o relacionamento delas, o fundamento dela, a base delas tem sido construída na mentira. E é o que eu mais prego dentro de casa. Vamos construir o nosso relacionamento em cima da verdade. Sabe por quê? Porque é muito fácil nós enganarmos o nosso cônjuge. Aí depois lá na frente a gente não sabe por que deu errado. Tá virando normal casar 5, 6 vezes. Sabe o que falam normal? Porque as pessoas casam, não oram, casam, e quando casam, elas se separam, sabe por quê? Porque não está dando certo. Por que não está dando certo? Porque ele é diferente, porque ele deixa a toalha jogada outra vez. Porque, ela é muito chata. Não, quando Deus ele permite, não é o desejo dele, ele permite quando um casal se separe, por divórcio, porque ele conhece o nosso coração e sabe que nem todo mundo, tem pessoas que têm, mas nem todo mundo tem maturidade para conviver com uma pessoa que vacilou dentro do casamento, que caiu. Tem pessoas que têm, e eu louvo a Deus por essas pessoas, mas ele conhecendo o coração humano, ele sabia que nem todo mundo poderia suportar a dor, de uma traição. Só que as pessoas não estão se separando por causa de traição, elas estão se separando porque não está dando certo. Que isso? Casamento não nasce pronto, casamento se constrói. Não tem casamento perfeito, não existe esse conto de fada. Eu tenho falha, minha esposa tem falhas. E nós vamos aprendendo um a renunciar à vontade do outro para que o outro seja feliz. Só que naquela época de Israel, isso era uma prática normal. E no nosso meio está virando isso normal também. Não pode. Nós temos que ter referência de casais aqui dentro da igreja. Pessoas que inspirem aqueles mais novos, pessoas que inspirem aquelas pessoas que são solteiras. Não, eu quero ter um relacionamento dessa maneira. Eu quero ter um casamento dessa maneira. Alguns anos atrás, eu sou da cidade de Cruzeiro, do interior de São Paulo. Eu não tinha entendido o propósito pelo qual Deus me chamou. Deus ele tinha um propósito na minha vida. Eu não venho de uma família cristã. Eu não venho de uma família que serve a Deus. E como Deus, ele nos gera, ele nos coloca nessa terra com um propósito, eu ainda estava vivendo fora do propósito. Eu não sabia o propósito para o qual Deus tinha me chamado. E eu me lembro que, desde criança, desde que eu me entendo por gente, eu sempre tive esse desejo de ser jogador de futebol. Eu não sabia que o futebol dava dinheiro, eu não sabia que o futebol dava fama, eu queria porque eu gostava, eu via na televisão e gostava. E eu sou de família humilde também. E eu cresci na minha cidade com esse desejo, fui nutrindo esse sonho, até que um dia eu consegui fazer um teste, no São Caetano, passei, fiquei ali alguns meses, fui para a França depois, voltei, fiquei algum tempo desempregado. E depois que eu fiquei desempregado, eu comecei a andar com certas amizades, na minha cidade. E de repente Deus me abriu uma outra porta. Fui lá para Camboriú. E eu me lembro que no alojamento que nós morávamos, eu sempre morei em alojamento, eu nunca tive dinheiro para morar em um apartamento. E eu me lembro que naquela época, eu morando em alojamento com mais 10 ou 15 pessoas, tinham pessoas ali que serviam a Deus. É por isso que Deus ele nos coloca, ele abre portas, ele nos coloca em determinados lugares com esse propósito, falar de Jesus às pessoas. Porque se eu tivesse naquele lugar e não tivesse pessoas que me falassem de Jesus, talvez dentro do plano eu estaria aqui hoje, do plano de Deus eu estaria aqui hoje, mas não estaria dentro do tempo que Deus tinha determinado para a minha vida. E pela graça e pela misericórdia de Deus, naquele ano, tinham pessoas ali que serviam a Deus e sempre faziam convites para mim. E eu sempre recusava. Por quê? Porque eu tinha uma vida mundana. Eu tinha uma vida sem forma e vazia. Assim como todas as pessoas que não servem a Deus, que vivem de aparência, eu também vivia. Eu tinha uma vida vazia, uma vida deprimida, uma vida onde eu colocava a minha esperança no homem, uma vida onde eu queria saciar os prazeres da minha carne com bebidas, com drogas, com festa, com mulheres. Mas de repente Deus coloca no meu caminho
um servo de Deus, que pregava a palavra, fazia as reuniões ali naquele clube em Camboriú. E teve um dia que eu estava passando um momento difícil naquele clube. Eu estava passando um momento onde eu estava com dúvida se era isso mesmo que Deus tinha para a minha vida, porque eu só jogava em clube pequeno, não tinha um bom salário, e a minha idade já estava um pouco avançada. Foi quando, esse amigo me fez esse convite novamente, eu decidi ir com ele no culto, e nesse dia eu me lembro que eu pensei, eu não falei, eu pensei, poxa, será que é isso que Deus tem para a minha vida? Será que é isso mesmo que, poxa, será que eu vou conseguir realmente ser um jogador, ajudar minha família? Eu só pensei, eu não falei nada. Quando chegou a noite, eu tive vontade de desistir como das outras vezes, mas nesse dia eu decidi ir no culto, e era uma igreja bastante avivada. Eu vi um cartaz ali dos Gideões, era lá naquela igreja do pastor Cisino, eu não conhecia ainda. Eu fui naquela igreja, eu morava lá perto, avivada. Todo mundo falava de Gideões, que negócio louco é esse, Gideões? Eu não conhecia a palavra de Deus, mas só que quando eu fui nesse culto, não foi na época dos Gideões, E entrei no culto, era uma igreja bastante avivada, um culto de Santa Ceia, um culto onde estava tendo manifestação do Espírito Santo, e aquilo para mim era tudo muito novo. Foi quando, eu sentado, acho que eu estava sentado do meio para o fundo da igreja. Foi quando eu vi uma mulher aqui na frente, era culto de Santa Ceia, o fogo caindo, e a mulher com os olhos fechados e tal. E o meu preconceito sempre de entrar numa igreja foi porque eu pensava assim, se eu entrar na igreja, eles vão me chamar lá na frente e eu não sei ler a Bíblia. Esse era o meu medo de ir numa igreja. E eu me lembro que ela marchando com os olhos fechados, eu pensei assim comigo, tomara que essa mulher não venha aqui. Era meu medo, eu não conhecia como era a liturgia do culto. E quando aquela mulher ela veio na minha direção, assim, eu falava, meu Deus do céu, não acredito, ela vai parar aqui. E não foi que ela parou. Quando ela parou, ela falou assim para mim, não foi você que me escolheu, foi eu que escolhi você. Tudo que você estava pensando hoje, de ajudar a sua família, eu vou ajudar, basta você vir para os meus caminhos. Muitos ainda vão virar as costas para você, mas eu não, eu estou contigo. E começou a falar em línguas, eu não entendia e não entendo até hoje. Ela começou a falar em línguas e falou assim para mim, uma coisa que marcou a minha vida. Porque todas as vezes que Deus nos promete alguma coisa, Ele cumpre. Ele cumpre, Ele é fiel. Se eu estou aqui hoje, foi porque Deus usou, eu tive essa experiência com Deus através dessa mulher. Uma coisa que marcou a minha vida e tem marcado a minha vida foi quando ela falou assim, você ainda vai ser pregador da minha palavra. Só que o contexto que eu vivi era totalmente do contexto de hoje. Hoje eu conheço um pouquinho mais da palavra. Naquela época eu não conhecia nada. Eu quero falar para você que se Deus Ele falou que vai salvar o seu casamento, o seu marido, a sua esposa, se Deus falou que Ele vai salvar pessoas da sua família, continue na posição porque Ele vai salvar. Ele vai salvar. Ah, mas ele se encontra nas drogas hoje. Ah, mas ele se encontra num presídio. Ah, mas ele se encontra num namoro errado. Ah, mas ele está afastado dos caminhos. É impossível. Não, não é impossível. Para Deus não existe impossível. Aos olhos humanos, eu estar aqui hoje também era impossível. Porque a minha vida era totalmente mundana. Nunca quis estar aqui dentro de uma igreja. Nunca quis. Mas só que quando Deus nos chama é diferente. E se Deus fez essa promessa para você, que Ele vai salvar algum ente querido seu, Ele vai salvar, Ele vai cumprir. Continua perseverando na oração. Continua perseverando, vindo à igreja, mas com um coração no reino, com um coração em vidas. Porque quando nós colocamos, a Bíblia diz em Mateus 6,33, buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, as demais coisas vos serão acrescentadas. Quando nós colocamos o nosso coração no reino de Deus, quando nós priorizamos as coisas de Deus, as demais coisas que Ele nos prometeu vão ser acrescentadas, vão se cumprir.
E eu saí daquele culto ali, voltei para a minha prática normal, mundana, não queria saber de compromisso com Deus. Passaram-se mais alguns meses, voltei para a minha cidade. O problema era quando eu voltava para a minha cidade, porque lá eu tinha algumas amizades que me levavam, né, para ir para a balada, para ir para a noite, para ir para a festa. E cheguei da minha cidade, comecei a me corromper novamente, só que de uma forma diferente. Eu tenho parentes, né, amigos que são traficantes, pessoas que são de dentro do presídio, pessoas que têm, né, uma certa ligação com o crime, e eu comecei a andar com esse tipo de pessoa. Só que Deus já tinha liberado uma palavra na minha vida. E aquela palavra, ela queimava dentro do meu coração, só que eu não tinha tomado a atitude, eu não tinha tomado a decisão de realmente servir a Jesus da maneira a qual Ele queria. Foi quando eu comecei a entrar no mundo do crime, eu comecei a usar drogas, eu comecei, né, por influências, mas a decisão foi sempre minha. Eu comecei a esconder drogas dentro de casa. Foi quando eu comecei a ficar viciado na cocaína, na maconha. Mas só que havia uma promessa sobre a minha vida, havia uma palavra dos céus liberada sobre a minha vida. Mas o meu contexto era totalmente diferente. Eu estava agindo de forma totalmente diferente daquilo que Deus tinha falado na minha vida. E às vezes as coisas de Deus não acontecem na nossa vida, as promessas de Deus não acontecem na nossa vida, porque nós estamos vivendo de uma forma diferente da qual Ele falou. Nós não estamos na posição a qual Ele quer que nós estejamos. É por isso que algumas coisas não acontecem. Comecei a vender, comecei a esconder droga dentro de casa, e certo dia eu estava sentado no sofá de casa e mexendo no telefone, com o quintal dentro de casa cheio de drogas. De repente eu não tinha mais voltado à igreja, e de repente entra um canal onde estava sendo pregada a palavra de Deus. Eu não deixei naquele canal de propósito, estava no comercial, eu liguei a televisão, estava num comercial, nem sabia o que estava passando, e de repente entra um pastor, e o pastor só anuncia assim: ó, você que está guardando droga aí dentro da sua casa, você tira, porque senão a federal vai pegar você, vai sofrer você e a sua família na prisão. Eu dentro de casa, só eu na sala, dessa maneira. Pelo temor que eu tenho pelo Espírito Santo de Deus, a Bíblia diz sim, sim, não, não. Cara, eu não preciso aqui inventar histórias ou experiências com Deus que eu tive para te impressionar. Foi dessa maneira que aquele pastor entrou e falou assim: você que está guardando drogas na sua casa, tira, porque senão vai sofrer você e a sua família na prisão. Foi dessa maneira que eu estou te falando. E eu olhei para o lado assim, eu pensei: será que é comigo? E eu falei: meu Deus, eu tenho que tirar isso daqui. Fui, voltei para a balada, passou, né, um dia e meio assim. Cheguei de manhã, tirei, coloquei toda a droga no meu corpo, fui desenterrando da escada debaixo da minha casa, no sobrado. Fui desenterrando do quintal, coloquei no meu corpo, subi o morro e fui entregar para o meu primo. Eu falei: ó, minha mãe pegou, tal, inventei uma história lá para ele, eles aceitaram. Só que aquela palavra que aquela mulher tinha liberado em 2006, e isso das drogas foi em 2008, quando eu comecei a entrar, né, por esse caminho. Aquela palavra que aquela mulher tinha liberado há 2 anos atrás, ela ainda queimava dentro do meu coração. Às vezes eu estava muito louco nas noitadas, às vezes eu estava em cima do morro, que às vezes eu vendia também. Nunca precisei vender por necessidade, porque faltava alguma coisa dentro de casa. Não, eu comecei a me aventurar nisso. Meu pai e minha mãe, eles sempre me deram uma criação digna. Eu que decidi, através de influência de amigos, mas a decisão foi minha de seguir aquele caminho. Nós sempre vamos ter a opção, a decisão sempre vai ser nossa. Os nossos amigos, quando nós decidimos fazer coisa errada, eles nos amarram algemas na nossa mão e nos prendem. Não, a decisão é sempre nossa. Porque muitas das vezes nós colocamos a decisão na conta de outra pessoa. Ninguém vai nos obrigar a fazer aquilo que nós não queremos. E
Eu me lembro que aquela palavra queimava dentro do meu coração. Foi quando, no final de 2008, né, eu decidi dentro do meu coração assim, vou para a igreja, quer saber? Vou para a igreja. Mas quando eu decidi realmente aceitar Jesus verdadeiramente na minha vida, eu não vim porque eu queria uma porta aberta, porque eu queria jogar em time A ou time B. Eu vim para Jesus pela condição realmente de vida que eu estava vivendo. Se eu não parar com isso, daqui a pouco eu vou ser preso. E eu me lembro que daquela época de pessoas que andavam comigo, quem não está morto hoje está preso, todos. Não tem um amigo meu solto. Quem não está morto está preso. E talvez eu seria um deles. Eu só estou aqui hoje porque eu decidi ouvir a voz de Deus no meu coração. Eu só estou aqui hoje porque eu decidi. Quantas pessoas nós não vemos morrer que têm promessas de Deus? Quantas pessoas, né, filho de servos de Deus que têm morrido, sabe por quê? Porque não têm atentado àquela incomodação que o Espírito Santo tem gerado dentro delas. Às vezes o nosso casamento também é assim, às vezes a nossa vida profissional também é assim, a nossa vida ministerial. Nós recebemos uma direção de Deus e estamos tomando a decisão errada e não entendemos porque algumas áreas da nossa vida estão mortas. E depois que eu decidi, no dia 31 de 2008, eu estava na balada e no dia 1º eu já estava no culto, já tinha decidido dentro do meu coração realmente entregar a minha vida a Jesus. E a igreja que eu frequentava, que eu congregava naquele bairro, no dia que eu decidi entregar a minha vida a Jesus, era uma igreja que evangelizava nas ruas. Então no dia 31 eu estava na noite, no dia 1º eu estava na igreja. E quando era na segunda-feira eu estava no evangelismo. Os caras pensavam, eu passava pelas vielas, eu passava pelos becos, e os caras gritavam assim comigo: aleluia, irmão! Ô neguinho, sai daí! Tá no meio dos crentes, por quê? Porque 2 dias atrás eu estava no mundo com eles, estava praticando o que eles praticavam. E eu passava, eu tinha uma Bíblia bem pequena, eu colocava ela embaixo do braço para ninguém ver, um agente secreto, que eu tinha vergonha. Ainda continuei algum tempo desempregado na minha cidade, e de repente Deus abriu uma porta. Ele abriu, né, uma porta lá no Nordeste. Eu pensava assim, o que eu vou fazer no Nordeste? Passei lá algum tempo, fui para Mossoró, só que ainda nada na minha vida dava certo, mas eu sabia porque nada estava dando certo. Eu estava num relacionamento com uma pessoa, com uma garota, vocês falam aqui guria, né? Em São Paulo a gente fala garota. Eu estava namorando uma menina que não servia a Deus. E Deus sabia que se eu casasse, o meu relacionamento, né, com Deus não ia ser da maneira que é hoje. Porque aquela menina não fazia plano dos propósitos de Deus para a minha vida. E eu namorando aquela menina, nada dava certo para mim. É o que eu sempre falo para as pessoas. O homem que você precisa, mulher, está aqui dentro da igreja, não está no mundo. Você que já conhece a Jesus. Eu não estou falando de quem aceitou a Jesus e tem um relacionamento. Não estou falando disso. Estou falando você que é criada, nascida no Evangelho, você que entregou a sua vida a Jesus, você que já tem uma certa caminhada com Jesus. O seu namorado, o seu futuro marido, ele está dentro da igreja, não está lá fora no mundo. Porque se você casar com a pessoa errada, essa pessoa pode estragar os planos que Deus tem na sua vida, os propósitos que Deus tem na sua vida. E o homem, a mesma maneira. A mulher que você precisa está aqui dentro, não está lá no mundo, nas baladas. A mulher que você precisa está aqui na igreja. Eu não falo especificamente dessa igreja, eu falo da igreja de Cristo, nós que servimos a Deus. Porque o peixe, ele não é proibido de casar com um gato, não é proibido. Só que quando eles casarem, onde eles vão viver? O peixe não tem como viver fora d'água. E o gato não tem como viver embaixo d'água. E assim somos nós que servimos a Deus. Não tem como nós casarmos com as pessoas que têm uma cultura, um padrão do mundo e vivermos dentro da igreja. Nós vamos ser apenas religiosos. Aí depois nós não vamos entender porque coisas não dão certo na nossa vida. Por quê? Porque a gente não ora para namorar mais.
A gente não ora para decidir, né, se essa porta realmente vem de Deus. A gente não ora mais para rejeitar uma proposta ou para aceitar uma proposta. A gente não ora mais porque quando dá errado nós colocamos na conta de Deus. Mas nós não pedimos a orientação mais a Deus. Nós não pedimos a sabedoria de Deus até para relacionamentos, para fazermos aliança com outras pessoas. Nós não pedimos a direção de Deus, e quando dá errado nós colocamos na conta de Deus e queremos sair da igreja. Depois que eu terminei esse namoro, as coisas começaram a andar novamente para a minha vida. E depois desse período de 9 meses desempregado por desobediência a Deus, por já entender aquilo que Deus queria na minha vida, mas vivendo de uma maneira que não agradava a Deus, depois que eu terminei esse namoro, esse relacionamento, as coisas começaram a caminhar novamente na minha vida. Fui para Natal. Foi lá onde eu conheci a minha esposa. Quando eu conheci a minha esposa, eu conheci ela também dentro da igreja. Eu me lembro que passaram-se 3 anos em Natal. Eu jogava na América de Natal. Eu estava vivendo uma fase na minha vida onde eu era um dos principais jogadores do América de Natal, onde Deus me honrou de uma forma sobrenatural, que eu ganhei todos os títulos individuais como atleta lá. E até hoje meu nome é marcado na história do clube. Quando eu chego em Natal hoje, eu tenho um apartamento em Natal. Quando eu chego em Natal hoje, as pessoas me recebem de uma maneira diferente. Não me idolatram porque eu não sou Deus. Elas me honram de uma maneira diferente. Porque eu não aceito nenhum tipo de idolatria na minha vida. Porque eu não sou ninguém. Não é porque eu estou na televisão, não é porque eu estou jogando no Inter que eu sou alguma coisa, que eu sou melhor que você. Não. Eu não sou melhor que você. Eu não sou melhor do que ninguém porque eu estou na TV. Por quê? Porque eu entendi a minha posição em Deus. Eu entendi o propósito para o qual Deus me chamou. Eu sou apenas um servo que joga no Internacional. Só isso. Nada mais disso. E Deus me honrou de uma forma sobrenatural em Natal. E eu me lembro que no final de 2014 eu tinha recebido uma proposta. Hoje eu tenho 31 anos, eu estava com 28 anos. Eu tinha recebido uma proposta para jogar nos Estados Unidos. O meu salário na América de Natal era bem pouco. E eu com 28 anos não tinha uma reserva financeira, porque eu ganhava pouco. E para um atleta de futebol, às vezes você pensa, o atleta tem um salário de 5 mil, 10 mil reais. Talvez em outra profissão esse salário é muito bom, mas para um atleta de futebol, jogador de futebol, 5, 10 mil reais não é nada. Por quê? Porque a carreira ela pode ser interrompida por uma lesão, porque a carreira é curta, dura no máximo 15, 20 anos, ainda quem se cuida. Então é uma carreira muito precoce, então é uma carreira que passa rápido. Se você não tiver uma condição financeira, quando acabar a sua carreira, você vai ter que estar trabalhando em outras coisas. E isso não é vergonha para ninguém. Eu estou falando para um atleta de futebol que não joga em time grande e que tem um salário de 5, 10 mil reais, não é nada, não dá para fazer nada. Talvez você fale, 5 mil reais dá para fazer muita coisa. Dá para quem tem outra função, para quem tem outra profissão, mas para atleta não dá para fazer nada. E o meu salário naquela época era basicamente isso. Eu não tinha uma condição financeira sólida que me sustentaria para frente, futuramente. E eu recebi uma proposta dos Estados Unidos. Eu sentei com a minha esposa, eu tenho a proposta até hoje no meu telefone, porque eu já sabia o propósito para o qual Deus tinha me chamado. Eu não queria sair fora do centro da vontade de Deus. E quando eu recebi essa proposta, somente para assinar o contrato, eu ia receber 500 mil reais para assinar o contrato, fora o meu salário, que seria tudo em dólar. E o América de Natal, ele estava caindo para a Série C do Campeonato Brasileiro. E o salário lá estava atrasado há 3 meses. Eu estava passando um deserto financeiro muito grande. E olha a proposta que me veio. Para assinar um salário, 500 mil reais. Eu não pensei 2 vezes, eu falei, é de Deus. Ô louco, Deus está me tirando da prova. Aí eu fui contar para minha esposa, meu Deus. A minha esposa, ela também tem o desejo de morar fora do país. Eu falei, ela vai aceitar, é bênção de Deus, minha vida financeira está difícil, né? Minha conta está negativa no banco. E quando eu contei para ela, ela falou assim, eu não estou sentindo muita paz não. Oramos, ela falou, não estou sentindo muita paz não. Aí eu pensei assim, Satanás está enganando ela, bicho. Porque eu não vou mentir, eu tinha vontade de ir. Eu tinha o desejo de ir.
Aí eu já comecei a ir para o jejum, para oração. Satanás está repreendido em nome de Jesus. Mas não era Satanás não, era Deus, era o Espírito Santo incomodando ela. É por isso que é importante a gente ter um relacionamento com outra pessoa que serve a Deus. Por quê? Porque quando Deus falar para a gente negar uma coisa, a gente vai entender. Porque talvez se eu tivesse casado com uma outra mulher que não servia a Deus, hoje eu não estaria aqui. E talvez hoje eu não estaria nem casado. E eu me lembro que recusamos a proposta, passamos mais alguns meses, um mês, uns 40 dias, 2 meses, né, sem nenhum time, acabou o campeonato, eu sem nenhum time, e decidimos recusar. Eu fui de férias em dezembro para São Paulo, fiquei na casa da minha mãe, orando a Deus, porque a minha situação estava muito difícil, e nada de aparecer um time, nada. E quando eu menos esperava, um treinador me ligou, que trabalhou comigo no América de Natal. Ele me ligou e falou, vou te trazer para o Figueirense. Agradeci a Deus e eu pensei assim, bom, eu recusei uma proposta daquela, agora a proposta do Figueirense vai ser uma proposta, nossa, financeira diferenciada. Quando o cara fez a proposta do Figueirense para mim, eu fiquei até com vontade de chorar, porque era uma proposta muito pequena. E eu, como nunca tinha jogado em um clube de Série A, eu pensei assim, agora as coisas vão caminhar da maneira que eu penso. Não, Deus ainda estava provando o meu coração para ver onde meu coração estava. Eu decidi ir para o Figueirense, fui lá, fui perseguido por algumas pessoas ali dentro. Por quê? Porque Deus ele tinha um propósito naquele lugar, né? E Satanás, por saber o propósito que Deus tinha na minha vida, começou a levantar pessoas para que eu não pregasse a palavra de Deus, mas eu continuei pregando a palavra de Deus, da mesma maneira que eu fui alcançado um dia dentro de uma concentração. Eu entendi o propósito, que era Deus ia me levantar dentro do futebol para fazer discípulos, para pregar a palavra, para levar pessoas até Jesus. E lá no Figueirense, para a honra e glória do Senhor Jesus, muitas almas se entregaram a Jesus. Nós batizamos pessoas lá, claro, o pastor da igreja batizou. Eu vi vidas ali que estavam vivendo no pecado, assim como um dia eu vivi, assim como Israel estava vivendo. Pessoas que estavam afastadas dos caminhos do Senhor. Eu vi vidas naquele ano no Figueirense se convertendo. Isso para mim não tem preço. E eu falo para vocês diante do Espírito Santo de Deus. Quando eu vejo uma pessoa entregando a vida para Jesus hoje, quando eu vejo uma pessoa, né, através da misericórdia de Deus na minha vida, entregando a vida para Jesus, isso para mim é melhor que qualquer proposta do mundo. E Deus conhece o meu coração e sabe que eu sou capaz de recusar qualquer proposta para viver o propósito dele, porque eu entendi porque eu fui chamado. E quando nós entendemos o porquê nós somos chamados, Deus começa a nos levantar, Deus começa a nos destacar, Deus começa a fazer algumas áreas das nossas vidas prosperarem. Por quê? Porque nós entendemos o propósito. E é esse propósito que nós não podemos perder. E é esse propósito que Israel estava perdendo. A minha família, como eu falei, não servia a Jesus. Minha família, parte dela era da Umbanda, do Espiritismo. E eu cresci também nesse meio. Eu não frequentava a Umbanda, não frequentava o Espiritismo. Eu já fui conhecer, já fui ver, mas não era a minha base. E eu tinha uma promessa, me falaram uma vez dentro da igreja que a minha família ia servir a Jesus, e o contexto da minha família era totalmente diferente. Hoje, para a honra e glória do Senhor Jesus, eu tive a oportunidade há 2, 3 anos atrás de batizar a minha mãe. A minha família hoje, ela está na igreja. Alguns se batizaram e outros estão no processo, aceitaram a Jesus e estão no processo. É para você ver que como Deus, quando Ele quer levantar alguém simples, Ele levanta. Que quando Deus Ele fala que vai salvar, que vai batizar, que vai curar, que vai te usar nessa nação, seja na área do louvor, talvez para você hoje seja impossível. Talvez você olhe alguma pessoa que você vê sendo usada por Deus como destaque nessa nação, se inspira nessa pessoa e fala, é impossível Deus me levantar. Não duvide. Mas agora queira viver os sonhos de Deus. Porque para que eu e você nós venhamos viver os sonhos de Deus, nós temos que entender o propósito. Nós não podemos perder a nossa identidade em Jesus.
E quando nós não perdemos essa identidade, Ele começa a nos levantar de uma forma diferente. Quando o nosso coração está no reino, Ele começa a nos levantar de uma forma diferente. Meu pai, a minha mãe, eles sempre acreditaram no meu sonho. Eu sei que tem pais aqui nessa noite. Eu só estou aqui também porque a minha mãe sempre profetizou palavras de vida, de bênção sobre a minha vida. Qual é a palavra que você, pai, tem profetizado na vida do seu filho? Quando todos viraram as costas para mim, meu pai, minha mãe, eles sempre me apoiaram. Eles falavam, você vai conseguir. Quando os meus irmãos falavam, Fábio, você já está velho demais, desiste. Meu pai e a minha mãe sempre falaram, você vai conseguir. Acredita no seu sonho. Mas sabe por que o meu pai e a minha mãe eles falavam isso? Porque eles me viam acordar pela manhã, eu tinha um pneu, eu amarrava numa corda na cintura e ia para o campo sozinho. Corria, fazia os exercícios, fazia aquilo dentro que a minha profissão exigia. Os filhos que estão aqui, para que o seu pai e a sua mãe ele acredite nos seus sonhos, ele tem que ver você se movimentar. Ah, você tem um sonho, mas e aí, você tem lutado pelo seu sonho? Você tem feito por onde? Você tem estudado? Ou você não quer saber de nada? Quer ficar andando para a rua com amizades erradas? Para que o seu pai e a sua mãe acreditem nos seus sonhos, ele tem que ver alguma coisa, ele tem que ver que você está querendo. E infelizmente, no meio dessa caminhada, eu perdi meu pai. Eu estava num clube e de repente eu recebo uma ligação que meu pai tinha falecido. Uma pessoa que sempre acreditou na minha vida. Uma pessoa que sempre acreditou nos meus sonhos. Eu não tive a oportunidade de despedir do meu pai. Porque o meu pai achava que se ele mandasse recado que estava perto de falecer, ele na cabeça dele, ele achava que ele ia atrapalhar o meu sonho. E meu pai decidiu não se despedir de mim, porque ele sabia que aquele era o meu sonho, porque ele sabia que era o desejo do meu coração, e ele decidiu não se despedir de mim, para não atrapalhar o meu sonho. Eu gostaria de convidar a igreja para ficar de pé, em nome de Jesus. Louvor pode subir também, em nome de Jesus.